Olá, a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou um projeto que proíbe a cobrança de taxa de religação de energia e de água. A gente conversa agora no programa Argumento com o senador Everton, do PDT do Maranhão, que é o autor dessa matéria e celebrou muito essa aprovação porque ela foi em caráter terminativo, não é isso, senador? Terminativo é o termo que a gente usa para dizer que um projeto foi aprovado em nome do Senado inteiro. Muito obrigada por essa conversa. Qual é a importância dessa taxa? Olha, eu levantei esse debate na minha campanha rumo ao Senado Federal e comecei nos meus agradecimentos hoje no plenário justamente lembrando que parece ser um tema muito simples e que não tem muita importância. Mas a grande maioria da população brasileira sabe o que eu estou dizendo, da importância que tem nós tratarmos esse assunto dos cortes de serviços essenciais, como é, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica e da água. Quem nunca viu na rua uma equipe de corte, ou na sua casa, ou no familiar, olhar uma equipe de corte e ir lá, né, sem perguntar se tem alguém dentro de casa, se tem um idoso, se tem uma criança, o horário que vai cortar o serviço, e aí aquela família que já é penalizada com aquele corte de serviço, ela fica tendo, além do constrangimento, ela tem que se virar para levantar o dinheiro para pagar. E aí, quando paga a conta, ela tem que, se quiser religar rápido, até 6 horas, ela tinha que pagar essa taxa emergencial, que era um absurdo, né? Às vezes mais caro que a própria conta. E a taxa normal que você tem casos que esperavam mais de 24 horas para religar, imagina só, um serviço de energia elétrica. Então, o que é o projeto que foi aprovado aqui no Senado, em caráter terminativo, e agora vai para a Câmara dos Deputados? Essas empresas ficam proibidas de cobrar taxa de religação. O cidadão teve o seu serviço cortado, ele tem, a partir do momento que for pago e ele fizer a solicitação, a empresa terá até 12 horas para restabelecer o serviço que foi interrompido. E o que acontece? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que é também muito importante, a empresa vai ficar proibida de cortar o serviço nas vésperas de feriados e véspera de finais de semana. Você imagina só chegar numa sexta-feira, 5 horas da tarde, a equipe do corte vai lá e corta a sua energia. Como é que você vai fazer para conseguir o dinheiro, para resolver um problema num final de semana, num sábado ou num domingo? Numa sexta-feira que se corte, mesmo que a pessoa tente pagar, o banco já está fechado. O banco já está fechado, então há muitos transtornos. Então, às sextas-feiras, vésperas de feriado, se o feriado for na terça-feira, então fica proibido na segunda, para que se tenha mais respeito, né, a esse cidadão, a esse chefe de família, que venhamos e convenhamos. Ninguém atrasa a conta de energia e de água porque quer. Em momento algum, o Congresso Nacional vai estimular a inadimplência, né? O corte do serviço ainda é permitido, mas tem que estabelecer regras para que essas famílias não sejam desrespeitadas como muitas das vezes são. O senhor contou aqui no início que tem uma tripla punição. A punição porque a luz foi cortada, a punição porque ele vai precisar pagar uma taxa de religamento e caso queira esse religamento de forma mais rápida, ainda tem que pagar uma taxa de emergência. Agora o senhor eliminou as outras duas. Todas essas taxas. Estou devendo R$100 de conta de energia, cortaram a minha energia, eu tenho que levantar R$100, pagar e pedir a religação. Essa religação ela não pode mais ser cobrada, porque já é caro o serviço. Vamos combinar que a energia elétrica e os serviços de água, que muitas das vezes não funcionam no Brasil, elas já são caros. Então, o cidadão já não tem o dinheiro mal para pagar o principal e aí vai se deixar ele ser explorado da forma que é. Não é justo e eu acredito que o Senado Federal está fazendo justiça. E eu fiquei feliz porque é o primeiro ano nosso do mandato aqui no Senado e nós vamos justamente entregar no último dia das nossas atividades legislativas, desejando às famílias um Feliz Natal, né, com muita saúde e um grande presente. Tenho certeza que milhares, milhões de famílias vão festejar a aprovação desse projeto. E lá na Câmara nós vamos nos dedicar para que logo o ano que vem, 2020, a gente possa agilizar a aprovação nas comissões que ela vai precisar tramitar. O senhor percebeu durante a tramitação do projeto que o senhor apresentou algum lobby contrário, alguma pressão por parte das empresas operadoras desses sistemas? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Foi muito forte.
um ano aqui de muita dedicação. Eu digo que foi uma vitória nossa dessa luta de persistência, de diálogo. Quero parabenizar todos os relatores que nas comissões nos ajudaram, principalmente os senadores como um todo que no final fizeram esse consenso. O próprio governo pediu que entrou com um requerimento para protelar a aprovação desse projeto. Eu fui no líder do governo, Fernando Bezerra, fiz o apelo a ele e prontamente ele com os outros líderes acataram o nosso pedido, retiraram esse requerimento protelatório para que levasse esse projeto para o plenário. Enfim, foi um trabalho e uma articulação de várias mãos e muita dedicação. Então, Senador, o que da mesma forma, a gente vai se dedicar na Câmara. Isso? Uma vez virando lei, o que aconteceria se a empresa ainda assim cobrasse o serviço ou ainda assim fizesse o serviço em mais do que as 12 horas previstas? Ela não vai poder fazer porque ela sabe que hoje os juizados especiais têm vários meios, o Ministério Público, é lei, ela vai ter que cumprir, né? E ela é concessionária, então se ela não cumprir a lei, ela pode perder inclusive o direito de oferecer o serviço naquela determinada região. Mas para esse consumidor não há nenhum tipo de compensação no primeiro momento? Olha, o consumidor, o que ele tem de verdade, de concreto, é agora a garantia de que ele vai ter o respeito, né? Ele vai ter o respeito e que ele não vai ser surpreendido num momento difícil da vida dele, já precisando botar comida dentro de casa, ele numa sexta-feira, 5 horas da tarde, ser surpreendido com uma equipe de corte na sua porta e ele não tendo o que fazer e ali com total... humilhação ele ter que dizer muitas das vezes para os seus filhos ali com a condição de impotência não podendo resolver o problema. Então, dá dignidade e condição para ele continuar vencendo o dia a dia. Nós brasileiros, lá no Nordeste, a gente usa muito, a gente mata um leão por dia. Então, eu tenho certeza que esses trabalhadores que matam um leão por dia, eles vão estar se dedicando a isso com mais tempo e com mais condição para poder honrar todos os seus débitos. Repito, ninguém está estimulando a inadimplência, só estamos organizando para que sejam cobrados com seu devido respeito e no tempo certo. Senador, quando começa a valer? Uma vez aprovado o projeto, ele dá um prazo para as empresas se adaptarem ou, a partir da aprovação da lei, ela começa a valer imediatamente? Não, ela é imediata. Aprovado, o presidente sanciona, publicado, ela passa a valer imediatamente. Minha última perguntinha. Outros serviços. Por que o senhor escolheu só água e energia elétrica? Por que não telefonia ou outros desses serviços que a gente tem em casa? Olha, se eu ficar sem telefone final de semana, vai ser uma paz, inclusive, né? Se eu ficar sem qualquer outro, sem a TV a cabo, eu continuo vivo e tudo. Agora imagine você não ter condição de ligar o seu ventilador, quem puder ter um ar-condicionado, ligar um ar-condicionado, ter a sua geladeira para ter água gelada, e tomar um banho, não ter condição de tomar o banho porque não tem água, porque a bomba não pôde puxar para a caixa. Não é fácil. Então, assim, só pode ter essa sensibilidade quem vem lá da ponta. Então, eu vim lá da ponta, né? Eu não tenho na minha família ninguém, eu não nasci em berço de ouro, né? Então, a gente conhece, convive, eu rodo muito o interior do meu estado. E nós sabemos o que de verdade é no meio de uma campanha, você pedir para tomar um banho na casa e sair lá atrás, tomar um banho de cunha lá num depósitozinho que eles puxam na bomba a sua água. Então, são serviços essenciais. Sem energia, nos dias de hoje, e sem água, a qualidade de vida praticamente ela fica zero, né? Fica muito ruim para se manter uma casa. O senhor mencionou aqui as pressões contra a aprovação do projeto que o senhor teve que enfrentar no Senado. Possivelmente essas mesmas pressões voltam agora à Câmara dos Deputados quando o projeto começa a ser discutido por lá. Sua perspectiva para 2020, dá para pensar nesse projeto aprovado? Eu não tenho dúvida que na Câmara aprova, porque lá são representantes do povo. Então ali eles estão mais em contato com a população. Cada comissão que ela tramitar, nós vamos estar divulgando para a população. Os deputados têm uma eleição pertinho daqui 2 anos, 2 anos e meio já começam as suas campanhas. Então, aonde em tese, municipais também a municipal agora, já é do ano que vem, então assim, em tese, aonde se é mais afastado do povo que a casa que representa as federações, é o Senado. Então, se fosse para ter mais dificuldade, seria aqui. Eu acredito dessa forma. Eu vim lá da Câmara e sei da sensibilidade que eles têm. O próprio presidente Rodrigo Maia se comprometeu conosco de nos ajudar a tramitar, os líderes que nós temos boa relação. Então, o compromisso é esse. Eu vou me dedicar lá na Câmara, na tramitação desse projeto, assim como eu me dediquei aqui no Senado. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço.
Nós conversamos no argumento com o senador Weverton, do PDT do Maranhão. Ele é autor de um projeto já aprovado pelo Senado e que proíbe a cobrança da taxa de religação da água e da energia. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Se quiser rever esse programa ou outros da TV Senado, já sabe, pode entrar na nossa página senado.leg.br/TV ou na nossa página no YouTube, o endereço aparece aí na sua tela, e pode até falar com a gente pelo telefone, porque a ligação é gratuita, viu, senador? Não paga nada, de qualquer lugar do Brasil. 0800 61 2211. Anotou aí? Então tá, 0800 61 2211. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.